e seguimos lá. Então, gente, o convite aqui é a gente fazer um primeiro momento mais inspiracional. Então, eu quero dividir com vocês um pouco daquilo que hoje eu entendo que é mentoria profissional. A gente está falando de mentoria profissional aqui, voltado para desenvolvimento de profissionais, de projetos, de performance nas organizações ou performance na vida profissional, empreender, desenvolver-se numa carreira, enfim. Vocês já devem saber que já devem ter visto, né? Porque a gente está agora na onda das mentorias, né? Não sei se vocês notaram, mas a mentoria é o novo coaching, né, gente? Vocês já notaram isso, né? Nas redes sociais? Todo mundo que era coach, a onda do coach começou a cair, a pessoa só troca o nome e continua oferecendo a mesma coisa. Então a gente vai explorar um pouquinho isso aqui também. É uma mina de ganhar dinheiro, mentoria online para N coisas, né? A gente tem figuras muito famosas e milionárias no Brasil com processos de mentoria. Então, vou me dar ao direito de trazer um pouco das minhas considerações a respeito disso, mas, obviamente, cada um sabe e vai em busca dos processos de desenvolvimento que lhe fazem sentido. A gente tem mentorias digitais na internet hoje de tudo: mentoria de gravidez, mentoria de negócios, mentoria de como criar filhos, mentoria de veterinária, mentoria de tudo que vocês possam imaginar. Então, por um lado, isso é bacana, porque cria nas pessoas, e, né, através das redes sociais, essa familiaridade com uma estratégia educacional que pode ajudar a gente a encurtar caminhos e acelerar processos. Por outro lado, a gente flerta com a banalização também, assim como flertamos com a banalização do coaching, né? A gente vai explorar um pouquinho o coach. O coach é uma baita ferramenta, mas que ficou fulminada, virou fumaça por causa da banalização, da distorção, da falta de profissionalismo, de formação, muitas vezes que a gente veio acontecer e viu acontecer aí no mundo das redes e de empresas que transformaram o coach num grande produto massivo de produção de resultado financeiro, e isso acabou por gerar um exército gigantesco de coaches desempregados aí no Brasil, né? Muita gente que buscava no coaching uma nova carreira, saiu de seus empregos, gente que saiu de serviço público, a gente conhece milhares de histórias, para se dedicar a esta promessa de carreira. Muitas dessas pessoas já voltaram para o mercado ou já estão em outras colocações, porque de fato não basta fazer um curso de final de semana para saber desenvolver pessoas, né? Então, toda essa problemática está no campo da nossa conversa de hoje. Vou começar a minha. Preparei alguns slides para apoiar visualmente o nosso trabalho aqui. Durante esse tempinho que eu vou explorar alguns tópicos, eu convido vocês a colocarem questões, dúvidas ou comentários no chat. E ao final, ali, uns 30, 40 minutos, eu vou abrir tanto para quem quiser abrir aqui o microfone e falar, quanto para quem quiser fazer perguntas pelo chat. A gente vê se o volume for muito grande, a gente faz um EduPulses ali para organizar as perguntas, tá bom, gente? E aí a gente consegue ter um momento de mergulho, um momento de reflexão e um momento de investigação conjunta, tá? Bora lá então. Deixa eu puxar aqui a minha apresentação. Espero que todos estejam vendo. Qualquer coisa, se travar ou tiver qualquer problema, avisem pelo chat. A Jéssica está aqui de backup comigo, caso eu tenha algum problema de sinal. E aí a gente segue juntos. Para nos inspirar, eu sei que tem muita gente aqui, inclusive com a camiseta do Cuidado, para nos inspirar, eu trago aí para nossa abertura a gente relembrar do espírito do cuidado, né? O nome dessa mentoria que a gente está para conversar hoje um pouco também é Mestres do Cuidado. E não é à toa, né? Mestres, porque a maestria tem tudo a ver com educar, com desenvolver, criar condições de aprendizagem, e o cuidado como essa inspiração de proteção da vida. Leonardo Boff, que tem dois livros maravilhosos sobre a ética e o cuidado, ele diz que cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção, de zelo e desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, responsabilidade e envolvimento afetivo.
Então, educar para o cuidado envolve mais do que uma atitude ou mais do que uma boa intenção, mas envolve responsabilidade, ocupação e envolvimento. Então, a partir dessa inspiração, a gente segue para pensar mentoria como estratégia de conexão, teoria e prática nas organizações. Então, vamos focar mais nisso hoje. E como estratégia mesmo para que a gente que está aqui, todo mundo que está aqui, possa refletir sobre a mentoria como algo para o qual eu posso ir, buscar um mentor ou uma mentora para me apoiar no meu caminho de desenvolvimento, tanto quanto eu posso me apresentar como um mentor ou uma mentora. Eu sei que tem um monte de gente que está aqui que já oferece mentoria, formal e informal, dentro, in company e também fora. Então, a mentoria é também uma oportunidade para as pessoas que estão aqui, que são focadas em educação e desenvolvimento humano, poderem ter uma oferta, né, uma linha de atuação ou uma estratégia educacional focada em algumas características mais específicas do que um treinamento, do que uma facilitação, do que um evento, necessariamente. É disso que a gente vai falar hoje. Então, acho que provavelmente a maioria das pessoas que está aqui já me conhece, mas não custa, né, me apresentar de novo. Eu sou Juliana, sou psicóloga, minha formação é em psicologia. Eu tenho mestrado também em psicologia na área de processos organizacionais, trabalho e aprendizagem. Eu gosto de lembrar disso porque o livro Comportamento Seguro nasceu daí, dessa pesquisa que lá em 2001 me levou a tentar entender, através da pesquisa e da ciência, dentro da psicologia do trabalho, como as organizações ensinam as pessoas a se cuidarem. Era sobre isso, e hoje, quase 25 anos depois, ainda é sobre isso. Eu tenho aí hoje um trabalho muito focado no Safety Lab, que é uma plataforma, né, educacional voltada para desenvolvimento e empoderamento de profissionais de IHS e líderes que querem protagonizar uma cultura de aprendizagem e cuidado dentro das empresas e dos seus empreendimentos. A gestão da travessia, que é o braço mais clínico, mais voltado para o autoconhecimento, para o trabalho emocional, para o cuidado com o indivíduo, dentro da minha linha aí de atuação. A gente, inclusive, esse ano, daqui um mês, a gente vai abrir as inscrições da jornada de autoconhecimento da gestão da travessia. Tem um podcast também saindo do forno sobre gestão da travessia, que tem a ver com a mesma coisa que o meu trabalho nas empresas: aprendizagem, cuidado, autoconhecimento, mudança, mas numa aplicação mais voltada para a vida pessoal e também para mudanças organizacionais, crises e mudanças organizacionais. Muita gente não sei se sabe. Deixa eu voltar aqui. Mas eu, durante o começo da minha carreira, eu trabalhei como professora universitária na psicologia e na administração. E na psicologia, já naquela época, 2002, 2003, eu já trabalhava com uma atividade que nós vamos falar hoje, porque para mim ela tem tudo a ver com mentoria, que é a supervisão de profissionais. Em psicologia, a gente tem essa prática, né? Inclusive, ela é prevista no nosso código de ética. A supervisão de profissionais com mais experiência, com mais conhecimento, supervisionando profissionais que estão desenvolvendo habilidades e práticas clínicas ou não, também no mundo do trabalho, das organizações, para que a gente possa garantir uma atuação ética e uma atuação técnica minimamente elaborada e em desenvolvimento para que as pessoas recebam essa atuação do psicólogo nos mais diferentes campos, né? Então, essa minha jornada aí com mentoria e supervisão, ela é bem antiga e já teve várias modalidades que eu vou contando um pouquinho para vocês aqui hoje. Quero começar, gente, fazendo um check-inzinho, né? Sempre bom fazer um check-inzinho. O que te trouxe aqui hoje? Vou colocar o, um EduPulses aqui para gente. A turma aqui do Lab já está acostumada. Quem não está acostumado ainda, aponta o seu celular para esse QR Code aqui e vai aparecer para você responder essa pergunta: o que te trouxe aqui hoje? Se ficar rodando, é porque eu ainda não mudei para a pergunta. Aí você aguarda um minutinho que eu vou passar. A Jéssica vai colocar para a gente
o link também dentro do chat. Se você puder, Jéssica, colocar o link aqui do EduPulses, aí quem não conseguir entrar pelo celular, pode entrar. Obrigada, Jéssica, tá aqui, pode entrar direto. Se você não conseguiu entrar pelo celular e nem pelo link que a Jéssica colocou no chat, você ainda tem a opção de escrever lá no teu navegador edupulses.io e aí vai abrir um quadro ali pedindo um PIN. E o meu PIN aqui é cuidado, tudo minúsculo. Já tem 38 pessoas aqui, então eu vou avançar para a gente começar a ver as respostas. O que te traz aqui nessa noite? Só para a gente ter um cheirinho, um feeling. Ó, que querido te ver e te ouvir, que gostoso, gente. Conectar e estar juntos, né? Eu gosto muito disso. Aliás, a minha vida é movida a isso. Aprendizado, conhecimento, cuidar, paixão pelo cuidar, cuidado com as pessoas. Um convite da Juliana Pimenta. Ó, Ju, você andou trazendo pessoas aqui para nossa conversa. Conhecer técnica de cuidado de si e dos outros, criar futuros, adoro isso também. Aprender, trocar, propósito, aprendizado, ampliar o desenvolvimento, oportunidade de aprender, buscar ferramentas, conhecer mais sobre mentoria. Conhecer mais o meu trabalho, obrigada. Conhecer formas de trabalhar com segurança do trabalho e adultos, praticando escuta ativa, isso é maravilhoso. Ampliar horizontes, aprender para ensinar, propósito. Sempre ouviu falar de você? Deixa eu ver. Tá subindo rápido, depois eu volto ali. Novos conhecimentos que possa agregar na minha vida, melhorar o meu autoconhecimento e liderança, aprender a cuidar do outro. Virei admiradora após a leitura do Comportamento Seguro, o primeiro livro que falava o que eu pensava e sentia em relação ao trabalho. Olha que delícia! Obrigada por isso. Pensa que esse livro vai fazer 20 anos ano que vem, ele foi lançado em 2006. E até agora a gente a gente recebe feedbacks assim, né? O quanto esse livro conecta com o dia a dia, com os desafios que a gente tem. Deixa eu ver se está funcionando aqui o meu. Deixa eu parar de compartilhar, que a Flora avisou aqui no chat que não Isso, estava compartilhando, né? Então eu vou está voltar mostrando lá. a sua apresentação. É. E aí? E agora? Não? Ainda não. Vamos lá, Zunzinho, me ajude. Ah, eu já entendi o que que eu fiz. Para mim apareceu e saiu. Eu fiz uma bobaginha aqui, gente, mas agora vai, tá? Aí, ó. Agora foi. Foi, né? Sim. Oi. Oba, que beleza! Ó, necessidade de inovação, aprendizado. Aprender mais sobre cultura do cuidado. Tatiana Tanaka me apresentou seu trabalho. Obrigada, Tatiana. Potencializar a prática do cuidado, novos conhecimentos sobre mentoria e ferramenta, me abastecer com inspirações, uma nova jornada vem aí. Que maravilha, gente! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Acho que o check-in ajuda a gente a sentir que, que a gente está muito conectado nas nossas fomes, nos nossos desejos de aprendizado, né, gente? Eu fico bem feliz por saber disso e que a gente tenha essa oportunidade de estar juntos. De novo, gente, vou voltar aqui para a apresentação. Então, já sabemos que a gente quer aprender, trocar, se inspirar, pensar em cuidado, pensar no mundo do trabalho. A gente vai aqui explorar um pouco a mentoria em alguns aspectos um pouquinho teóricos, mas um pouquinho de prática e um pouquinho reflexivos também. Tô longe aqui de dar a receita perfeita da mentoria perfeita, até porque eu nunca encontrei. Se alguém aqui já encontrou, por favor, compartilha. Qual é o método mais maravilhoso de mentoria que existe? Eu queria saber, porque eu não descobri. Eu descobri que a gente precisa desenvolver o nosso próprio e que diferentes contextos, assim como em treinamento e facilitação, diferentes contextos, diferentes pessoas, diferentes grupos vão pedir abordagens diferentes. E como muitos de nós aqui compartilhamos do espírito do design centrado no usuário, ou seja, a gente desenvolve as nossas estratégias de aprendizagem, pensando nas necessidades do aprendiz e não pensando só nas nossas, né? Não é sobre o que eu estou a fim de ensinar, mas é sobre o que as pessoas estão precisando aprender. E se eu posso me colocar nesse lugar,
de facilitadora, de ativadora, de mediadora dessas experiências de aprendizagem. Então, o primeiro bloco aqui, a ideia é a gente conversar um pouco sobre o que é mentoria e quando propor mentoria, né? Sem dúvida nenhuma, assim como coaching, treinamento, facilitação, design de experiência e tudo mais, é, mentoria não é remédio para todas as dores, tampouco alimento para todas as fomes. Essa é uma das questões que eu acho que vale a pena a gente já conectar de cara. A gente não vai atender todas as necessidades de aprendizagem com mentoria. Ao contrário do que pensam muitas pessoas que estão na internet hoje rodando mentorias aí de vários tipos que têm a mentoria como única estratégia, né, de desenvolvimento. Então, eu quero voltar numa figura que quem já fez lab comigo conhece, que é uma figura do que o Héctor Villarreal Lozoya, que é um facilitador, se eu não estou enganado, ele é da Guatemala, ele é da América Central. Um facilitador ligado à IAF, a Associação Internacional de Facilitação. Ele publicou um texto que está nesse link aí, que está na tela para vocês, fazendo esse desenho. Esse desenho ele não é tecnicamente, teoricamente perfeito. Falta um monte de coisas aí, ele tem exceções. Mas eu gosto dele porque ele é didático. Então, estou usando sempre essa figura do Hector porque ela é didática e eu vou partir dela para a gente explorar essas estratégias. Então, ele diz o seguinte: a gente tem oportunidade de oferecer estratégias de aprendizagem em grupo, criar condições de aprendizagem em grupo e criar condições de aprendizagem individual no mundo organizacional, que é o nosso universo aqui. Mundo das empresas, formação profissional, capacitação, dentro e fora das empresas, mas pensando no trabalho dentro das organizações. Então, a gente vai ter necessidades individuais e necessidades de um coletivo. E a gente vai ter necessidades de aquisição de novos conhecimentos, desenvolvimento de novas habilidades, trazer de fora experiência, know-how, conteúdo, experiências de aprendizagem novas que a gente ainda não conhece, ou que vem de uma consultoria, ou vem de um facilitador externo, para nos ajudar a desenvolver essas aprendizagens, desenvolver conhecimentos, habilidades, atitudes, posturas, mentalidades. Mas a gente também tem necessidades, em alguns momentos, de ativar o conhecimento interno, o conhecimento que esse Pariu, cara. tem, o conhecimento que esse indivíduo já tem. Isso acontece muito e cada vez mais, né, gente? Tem muitas oportunidades, quem trabalha aí com desenvolvimento profissional, e tem muita gente experiente aqui, sabe disso. Tem muitas oportunidades de eventos, workshops, encontros de líderes, encontros de especialistas, de engenheiros, de profissionais técnicos, onde essas pessoas já têm conhecimento, já desenvolveram habilidades. Mas ainda falta refinamento, ainda falta senso de situação e aplicação, conectar melhor esse conhecimento, essas habilidades com o contexto, impulsionar novas formas de performar. E aí é disso que a gente fala quando a gente fala de conhecimento interno, né? Então, a facilitação como estratégia de aprendizagem não se limita só a isso, mas, por essência, é quando a gente oferece uma oportunidade de aprendizagem para um grupo, aonde esse grupo vai trabalhar junto para construir algo. Isso não significa que a gente não vai colocar conteúdos novos ou informações diferentes ali, mas a gente quer ativar a inteligência coletiva, a gente quer ativar as experiências dessas pessoas, a gente quer ajudá-los a botar no liquidificador o que eles têm para fazer melhor o que eles vêm fazendo. E aí a facilitação é uma estratégia educacional bastante interessante para esse tipo de necessidade. Quando a gente tem um grupo que precisa desenvolver conhecimentos, aprender, ganhar repertório, desenvolver habilidades técnicas, práticas, uma pessoa, né, pessoas que estão começando numa nova empresa, pessoas que estão começando numa nova atividade, mudança de um procedimento, de um padrão, a gente vai precisar treiná-los. Então, o treinamento nesse modelo do Hector, é uma forma, é uma estratégia que nos ajuda a conectar esse grupo com esses aprendizados que eles precisam para poder performar melhor. No nosso caso aqui,
de profissionais de saúde, segurança, bem-estar e qualidade de vida e saúde mental, a gente está falando de cuidado, por exemplo, consigo, com os colegas, né? Tem alguns colegas aí dentro do debate das novas perspectivas aí do mundo de saúde e segurança que vem demonizando a ideia de treinamento e que vem demonizando, depreciando, inclusive, a noção de automatismo, que a pessoa não deveria ter automatismos, que a pessoa deveria fazer tudo com consciência e escolha. Está aqui a minha amiga Selma, que é a nossa expert em CRM na aviação. Tem um monte de comportamentos que precisam ser automatizados, né, Selma? Quando a gente fala em combate à emergência, combate a incêndio, situações catastróficas, abandono de área, né, situações que envolvem uma sensibilidade, né, a atividades que, se não forem feitas de modo automático, elas são sensíveis a gerar situações de doença, situações de acidente, situações de perdas, catástrofes e tudo mais. Ou seja, que bom que o nosso cérebro automatiza o nosso comportamento de dirigir. Que bom que o nosso sistema nervoso automatiza o nosso comportamento de quando houve um alarme, a gente está num lugar que a gente não conhece, a gente larga tudo, levanta e vai atrás do líder de abandono. Que bom. Então, sim, o treinamento envolve não só isso, mas envolve também um desenvolvimento de repertórios que precisam estar prontos para performar, para que as pessoas nas atividades técnicas ou até mesmo de relações elas possam performar melhor. Então tem sim lugar para o treinamento. Não concordo com a galera que está detonando o treinamento e defendendo que treinamento não desenvolve operação segura. Isso não é verdade. Se a gente pensar em treinamentos técnicos, por exemplo, não me adianta ter uma pessoa num ambiente de segurança psicológica, onde ela tem escutativa do líder, onde ela pode levantar os riscos, levantar a mão e trazer proposições e coisa arada, se ela não tem competências técnicas mínimas para fazer o trabalho dela. Ela não vai conseguir se cuidar. Então, tá lá no meu livro Comportamento Seguro, lá de quase 20 anos atrás, a seguinte ideia. O agir seguro é parte do comportamento de trabalhar. Não são comportamentos diferentes. É trabalhar com segurança, trabalhar analisando e controlando riscos, trabalhar antecipando situações, trabalhar tomando decisões que tendem a levar o sistema, a pessoa e o grupo para um lugar mais seguro. Então, o treinamento tem lugar sim, gente. Coaching, o nosso banalizado, coitado, esfregado, já virou um pano de chão isso aqui, né? Virou piada e meme na internet, né? É uma pena, gente, porque o coaching é uma estratégia educacional muito poderosa e interessante quando desenvolvida por gente que sabe o que está fazendo e que tem consistência no que está fazendo. Tanto que é usado até hoje para desenvolvimento de executivos, top managers, né, enfim. Tem a atuação do coach, ela banalizou-se, mas os bons coaches estão coachando por aí até hoje. E o coaching é, na visão da figura do Hector aqui, uma boa abordagem quando eu preciso, quando eu tenho um indivíduo ou até mesmo um grupo, porque dá para fazer coaching em grupo, e eu preciso ativar performance, preciso ativar conhecimentos, habilidades e atitudes já desenvolvidas, conexão com o contexto e com as necessidades, práticas, para que essa pessoa possa refinar a sua maneira de atuar. E aí o mentoring, que tem uma confusão danada. Eu estou a minha vida toda tentando descobrir através, né, até conversando com mentores experientes, qual a diferença entre coach e mentor, e é difícil de diferenciar. Porque as pessoas põem tudo no mesmo lugar e chamam a mesma coisa dos dois nomes, né? A mentoria, nessa figura aqui, nessa forma de pensar, ela estaria mais como uma estratégia educacional que cabe bem quando eu tenho um indivíduo, ou talvez um grupo, também tem mentoria em grupo, que precisa, não, que já tem, claro, sua experiência, seu repertório, mas que precisa de dicas de ouro, que precisa de encurtar caminhos. A melhor definição, que eu já ouvi até hoje de mentoria é: o mentor é aquele que ajuda a encurtar caminhos, né?
Ajuda o mentorado a não tropicar em todas as pedrinhas do caminho. Dá para pular algumas se você tiver a ajuda de alguém um pouco mais experiente. Então, é aproveitar a experiência, aproveitar o conhecimento, aproveitar a maturidade de um mentor ou uma mentora, para que você possa, individualmente ou coletivamente, caminhar mais seguro, caminhar mais eficiente e provavelmente caminhar mais rápido, né? Sem precisar inventar o caminho, porque tem gente que já passou pelo caminho. Então, quem já passou pelo caminho pode te ajudar a não tropicar nas mesmas pedrinhas, não se machucar nas mesmas pontas afiadas e talvez até não perder tempo com algumas coisas que a inexperiência ou o próprio caminho de desenvolvimento ainda não nos permitiu. E aí, para a gente entender, né, no meu trabalho aqui, o Safety Lab é um espaço de aprendizagem, tanto online quanto presencial, onde a gente usa muita facilitação. Então, ele não é um treinamento, não é um curso. A gente, inclusive, tem momentos de conceito, mas eles não são muito extensos. O foco do Safety Lab é botar as pessoas a experimentarem estratégias de diálogo e de colaboração e aprenderem umas com as outras. Então, a gente cria um ambiente muito bem pensado e desenhado para que as pessoas se conectem, aprendam entre elas e descubram por si mesmas caminhos para os seus problemas e para os seus desafios. E o mentoring, né? A mentoria Mestre do Cuidado, ela começou em 2021, já tivemos duas turmas, estamos agora abrindo a terceira edição. É uma proposta de apoiar pessoas que já estão no caminho de serem mestres do cuidado, de trabalhar com aprendizagem no campo do trabalho, de desenvolver pessoas, seja em treinamentos técnicos, seja em eventos mais voltados para desenvolvimento, liderança, cultura, enfim. A ideia não é, para mim, alguém que trabalha com aprendizagem corporativa não é só alguém que está em sala com um PowerPoint ligado, colocando o grupo para trabalhar. Se você é uma pessoa que gerencia orçamento de treinamento, se você é uma pessoa que vai no mercado comprar plataformas de treinamento para milhares de pessoas na sua empresa, se você está numa universidade corporativa, se você faz treinamento de integração, né, proporciona treinamento de integração, contrata instrutores, oferece plataformas com, enfim, né, está provendo aprendizagem, você é um profissional de aprendizagem para mim. Não necessariamente você tem que estar em sala de aula para se entender como um educador, né, um mestre do cuidado. E agora vamos dar uma esmiuçada nisso, para começar a diferenciar então. Já entendemos nessa versão aqui, acho que vou repetir, né? Isso aqui não é a verdade absoluta, mas é um modelo que para mim faz sentido, por isso eu estou usando ele para explorar com vocês essas ideias aqui. Vamos começar lá pela facilitação. Trago dois conceitos aqui de facilitação, um do Carl Rogers, nosso célebre, mítico Carl Rogers, um dos pais da abordagem centrada na pessoa, da educação centrada na pessoa, terapia centrada na pessoa, e também dessa ideia do facilitador. E outra do Pedro Segreto, nosso parceiro aqui no Lab, que é um facilitador maravilhoso, que tem o Unbox Lab, que é uma abordagem aí de. Ele trabalha muito com design sprint, design, colaboração para as pessoas produzirem coisas juntas, né? O papel do facilitador é criar um clima de liberdade psicológica, segurança e aceitação, onde as pessoas se sintam, tá faltando um M ali, encorajadas a explorar e aprender. Então, a gente está falando aqui de alguém que cria condições para que as pessoas possam explorar e aprender juntas. Gosto dessa ideia do Pedro Segreto de a facilitação é a arte de orquestrar a colaboração. Então, a gente não ensina e não faz por eles, a gente cria condições para que eles façam e apoia, dá suporte, segurança e orientação. Mas o motor e a energia do grupo é que faz as coisas acontecerem. No treinamento, trouxe aqui o nosso clássico, que é da Alberto Chiavenato. Quem estudou psicologia, administração, gestão aqui já passou por ele. Achei bom trazer um conceito bem clássico, porque ele é bem objetivo e aplica-se aí no mundo das organizações, né?
processo de proporcionar aos empregados conhecimentos e habilidades específicas para o desempenho de suas tarefas. Ponto. Simples e básico. Adiciono aqui, né, modelos mais novos, né, mais modernos. Então, o treinamento não é só para proporcionar conhecimentos e habilidades para tarefas, mas a gente também tem hoje competências organizacionais, a gente tem competências de liderança, a gente tem, como citei aqui antes, alguns treinamentos que são necessários e básicos para automatizar alguns comportamentos, como quando você embarca numa plataforma, você tem que treinar para poder saber qual é a tua baleeira na hora que as coisas ficarem complicadas, saber como descer naquele barquinho, saber como sair daí, se proteger, né? Eu estava vendo esses dias nas redes sociais, eu estava vendo que tem algumas escolas no Rio de Janeiro que estão dando treinamentos para as crianças dentro das escolas de como reagir a tiroteios ao redor, né? Então, são comportamentos que têm que ser automatizados, gerenciamento de crise. Então, existem várias aplicações aí. No caso de segurança, a gente tem todo o rol de treinamentos obrigatórios, por exemplo, das NRs, a NR10, pessoal da eletricidade. A gente tem uma série de conhecimentos obrigatórios que se o cara não tem o certificado, ele não pode atuar num espaço confinado, num trabalho em altura. Coaching. Resolvi puxar um conceito para mim do cara que é o pai do coaching, que é uma leitura obrigatória para quem gosta de desenvolvimento humano, o The Inner Game of Tennis, o jogo interno do tênis, do Timothy Gallwey, antigo, acho que é dos anos 70, não sei, 80. Ele diz que coaching é libertar o potencial de uma pessoa para maximizar sua performance, é ajudá-la a aprender ao invés de ensiná-la. Então, o Timothy Gallwey foi um dos grandes precursores dessa visão de coach para executivos. Ele era um coach, treinador mesmo de esportistas, de atletas, e aplicou isso, começou a testar esses modelos com executivos e começou a dar muito certo. Então, o coaching, como método de desenvolvimento humano, se bem aplicado, existem vários métodos. Eu fiz a minha formação com o Stephen Gilligan, no coaching generativo, que é um coach especificamente voltado para inovação, criação de futuros, ativar a criatividade, saída de situações problema. Escolhi esse porque ele é um coach bem psicológico. O Gilligan é um psicólogo americano muito importante no mundo da terapia sistêmica, mas existem coaches executivos que ainda treinam, existem muitas abordagens dentro da PNL, enfim. Então, o problema do coaching, gente, não é o coaching. O problema do coaching é a falta de método, falta de formação e de aplicá-lo aonde ele de fato vai gerar flores e frutos, né? É assim que eu penso hoje. Já fui muito contra, já entrei na turma do não quero falar de coach nunca mais. Hoje já estou bem desintoxicada disso, já estou tranquila de que sim, eventualmente isso pode ser uma baita ferramenta se for colocada no lugar certo e for rodada por quem sabe rodar. E aí a gente chega no mentoring. Trago um conceito dessa autora, Kathy Crum. É um relacionamento de desenvolvimento profissional, no qual uma pessoa mais experiente, denominada aqui mentor, apoia o crescimento e o aprendizado de uma pessoa menos experiente, mentorado, por meio de orientação, aconselhamento, apoio emocional e modelagem de comportamento. Eu escolhi esse conceito, apesar dele ser antigo, 85, porque ele é bem completinho, né? Ele meio que desenha o invólucro da mentoria. Então, mentor ou mentor é alguém que caminhou um caminho, que tem experiência e conhecimento. Não necessariamente alguém que tem 50 anos de carreira. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe coaching, mentoria reversa, por exemplo. Eu posso fazer mentoria reversa com uma pessoa que tem 25 anos a menos do que eu, que começou na carreira agora, mas que tem muita experiência com inteligência artificial, entende muito de prompt, sabe desenvolver estratégias com inteligência artificial, e eu estou precisando desse conhecimento, não só aprender a fazer isso, mas aprender como aplicar e resolver problemas na minha prática profissional. Então, pode ser que o meu mentor ou mentora seja uma pessoa
que tem metade do tempo de carreira que eu tenho menos na minha área. Mas na área dessa pessoa, essa pessoa tem experiência, tem conhecimento e consegue, tem habilidades sociais e soft skills para poder me ajudar a me desenvolver nessa área onde eu sou um bebê ainda. Então, orientação, aconselhamento, apoio emocional e modelagem de comportamento são ingredientes que falam muito dessa prática. A orientação tem a ver com ajudar a encurtar os caminhos. Aconselhamento tem a ver com a gente apoiar os nossos mentorados a não tropicarem em pedrinhas ou não se prenderem demais a determinadas coisas que não valem a pena, por exemplo, né? Desenvolver essa maturidade, esse discernimento, que não é uma coisa que a gente aprende lendo livro e nem aprende fazendo curso. Esse discernimento ele tem a ver com a praxis, né? Praxis é fazer, refletir sobre o que eu fiz, melhorar a minha maneira de pensar e aí fazer melhor, refletir sobre o que eu fiz, melhorar. Isso é praxis, né? Esse ciclo entre fazer, refletir, melhorar, talvez tenha sido a avó do PDCA, a praxis, né? É uma maneira da gente refinar a nossa forma de estar no mundo. Apoio emocional, sim, porque a gente está lidando com situações práticas, dores e desafios do dia a dia, problemas do dia a dia, situações desafiadoras muitas vezes, que se tivesse tranquilo e fácil, a pessoa não estaria buscando um mentor ou uma mentora, né? Então, provavelmente essa pessoa se debate com situações que desafiam emocionalmente, também, eticamente, muitas vezes. E modelagem de comportamento, porque sim, a maneira como o mentor ou a mentora praticam aquela arte ou aquela técnica na sua vida, naturalmente vão ser inspiração e modelagem para os mentorados. Então, a gente, além de tudo, tem a questão do exemplo, né? Que também faz parte aí dessa visão. Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui no chat. Ah, o Dilon falando aqui, realmente por essas definições dá para entender por que se confunde facilitação e coaching. Legal. Ah, uso várias técnicas que aprendi no curso de coaching no treinamento que aplico. Isso mesmo, Mari. A gente vai entendendo as técnicas e as metodologias e vai transacionando elas. Obviamente que uma pessoa que tem experiência com facilitação, quando ela vai dar um treinamento, esse treinamento vai ter pitadas de facilitação, vai ser mais interativo, vai ter mais espaço de fala, naturalmente, né? Quando um mentor vai dar um treinamento ou vai facilitar um processo, ele também vai colocar ali pitadas da sua experiência, talvez vai trazer ali pontos de atenção, porque ele tem bagagem, repertório, conteúdo e experiência para poder colocar ali. Então, perceba, é legal que vocês perceberam que isso aqui não é estanque, né? Não é uma linha que corta e define. Essas linhas que separam são difusas. Aí eu trago aqui o meu mentor predileto, eu tenho até uma estatuetinha dele aqui, Master Yoda, né? Vou trazer algumas figuras aqui para a gente explorar um pouco facetas da prática da mentoria. O Mestre Yoda, para mim, ele é o exemplo daquele que fez o caminho. Então, ele fez o caminho, ele se desenvolveu como um Jedi. Ele foi no limite máximo da performance daquela atividade. E não só foi no limite máximo, como desenvolveu sabedoria a respeito disso e capacidade de aconselhar. Então, quem é fã de Star Wars, como eu, já assistiu todos os episódios, sabe que o Mestre Yoda não fica lá o tempo inteiro ensinando os jovens Padawans, né? Nem o Luke Skywalker, nem o Anakin, nem ninguém. Quem que treina eles? O Obi-Wan, né? O Obi-Wan é o outro mestre Jedi que é o cara do treinamento, que é o cara da técnica, do método, que é o cara que pega o sabre de luz e vai lá suar com o aprendiz até ele conseguir ajudar esse aprendiz a refinar a sua performance. O Yoda aparece em momentos muito específicos para trazer um aconselhamento, uma pergunta, uma provocação que destrava o que estava travado no mentorado. Então, o Yoda ajuda a nos lembrar que a mentoria nem sempre precisa ser um processo metodológico longo, cheio de coisas. Existem situações onde você busca um mentor para ter uma conversa de 1 hora, 2 horas, e aquilo abre tua cabeça, destrava o que estava te travando e você segue o baile.
Então, um bom aconselhamento, né, com alguém que tem essa capacidade pode fazer com que um beco sem saída se transforme numa avenida. O Stephen Gilligan, esse psicólogo com quem eu fiz a minha formação de coaching, ele foi aluno do Milton Erickson. Os psicólogos aqui devem ter ouvido falar do Milton Erickson. O Milton Erickson foi um grande terapeuta californiano, já morreu, e ele tinha uma habilidade, ele era um mestre Yoda da psicologia. Ele tinha uma habilidade de escutar e de ler aonde as pessoas estavam travadas, que ele foi se tornando mais para o fim da vida dele um terapeuta de uma sessão só. Ele atendia gente que vinha com sintomas muito graves, psíquicos, e ele falava três coisas e dava uma tarefa para a pessoa e o sintoma sumia. Porque ele conseguia, pela sagacidade, pela inteligência, pela sabedoria, pela experiência, ele foi conectando tudo isso, ele conseguia pegar o nó da pessoa e ele apertava só ali. E em 45 minutos a pessoa ia embora e o sintoma se desorganizava. Pessoas com alto nível de obsessão, de toque, enfim, tem vários casos dele aí na literatura. Então, sim, em todas as áreas a gente provavelmente tem aí o mentor e a mentora mestre Yoda. Talvez a gente tenha alguns aqui nessa sala, inclusive que são pessoas que, além de muita bagagem, porque já viveram muita história, desenvolveram essa sabedoria de falar pouco e ir no ponto. E aquilo que vem como um aconselhamento, como uma pergunta, ou como uma provocação, é suficiente para, em um ou dois encontros, abrir o caminho e a pessoa seguir. Outro mentor que eu adoro é o senhor Miyagi. Não sei, isso aqui eu tô cheio de exemplo das antigas, né, gente? A turma que tem menos de 30 aí, me perdoe. Senhor Miyagi, que treinou o Karate Kid, Daniel San. Senhor Miyagi já tinha uma outra pegada. Ele tinha a história da sabedoria, ele fez o caminho também. Só que o senhor Miyagi caminha junto. O senhor Miyagi, ele é um grande desenvolvedor de habilidades. Talvez, se você for montar a tua mentoria ou propor mentoria para alguém, você possa se descobrir ou se perceber como alguém que faz isso. Não sou tão essa figura mestre Yoda que fala três coisas e a pessoa fala, puta, já entendi, agora eu vou seguir, mas sou aquela pessoa que caminha junto, faz vários encontros, e à medida que eu vou caminhando com a pessoa, eu vou lapidando possibilidades, trazendo ingredientes, e essa alquimia vai acontecendo, e essa pessoa vai integrando conhecimentos, habilidades com o seu contexto e se tornando mais sagaz, mais hábil, mais estratégico, mais perspicaz na sua prática profissional, como gestor, como líder, como técnico, como engenheiro, como psicólogo, enfim. Então, o senhor Miyagi é aquele que caminha do lado do mentorado. Tem lugar para isso também. Ah, mas eu tenho que escolher um? Não, você pode ser atuar como todo se você tiver bagagem para e quiser se experimentar nessas várias opções. Esse aqui é para a turma mais jovem. Eu adoro. Eu tinha que pôr uma mentora mulher, né? Porque na nossa cinematografia temos muitos mentores homens e não temos mulheres. Então trouxe aqui a Eudória Holmes. Não sei se vocês sabem quem é a Eudória Holmes. Ela é a mãe do Sherlock Holmes no filme da Enola Holmes, que é um filme, são dois que estão no Netflix sobre a irmã mais nova do Sherlock Holmes. É um barato esse filme. Os dois filmes são muito bons. Ela se desenvolve como detetive também. A Eudória Holmes, que é a mãe do Sherlock e da esqueci o nome dela agora. Bom, a Enola. Enola Holmes, ela é uma geradora de autonomia. Ela mentora essa filha para essa filha desenvolver habilidades. A Eudória é uma grande ativista feminista do começo do século, né, da virada ali da era vitoriana. Ela é uma sufragista, as mulheres que lutavam para poder votar, para poder ter seus direitos, né, a sua liberdade, sua autonomia. E a Eudória some um dia. Ela cria essa filha
numa bolhazinha. E daí um dia ela some. E aí, depois que ela some, a menina fica perdida, mas ela começa a receber cartas e mensagens da mãe e desafios que ela precisa enfrentar. E aí ela começa a voltar na história dela e começa a perceber que essa mãe estava treinando ela, preparando ela com uma série de habilidades e conhecimentos que na hora que ela tivesse adulta e ela fosse para o mundo, ela saísse já para o mundo como uma mulher sagaz, perspicaz, estratégica, com uma série de habilidades e conhecimentos que iam ajudar ela a ter autonomia na vida, né? Então essa mãe some para isso. E essa é uma das coisas interessantes, né? O mentor como aquele que desafia e que dá recursos. Então, também, né? A mentoria não precisa ser necessariamente esse lugar quentinho e seguro. Ela pode também ser um lugar um pouco mais desafiador, desde que não violento e nem antiético, né, gente? A gente confunde aí no nosso mundo empresarial e profissional desenvolver autonomia com, né, fazer a pessoa sofrer para crescer. Não vamos confundir essas duas coisas. A gente desenvolve, dá desafios, puxa a pessoa, mas isso pode ser feito de uma forma ética, de uma forma respeitosa, de uma forma conectada com o que essa pessoa tem para dar e não jogando a régua lá em cima e falando te vira. Eu mesma passei por uma mentoria no começo da minha carreira que foi assim, que é assim, ó, tá aqui tudo que você precisa, agora você vai lá e faz. Cara, mas eu nunca fiz isso na vida, se vira. Ganhei uma gastrite. Claro, descobri o jeito de fazer, aprendi, mas foi no abandono e na negligência, não foi na geração de autonomia. Então, não vamos confundir, gente, no caminho da autonomia, desafiar, instigar com abandonar e negligenciar alguém que ainda está desenvolvendo suas habilidades, né? Então, a Eudória Holmes, mãe da Enola Holmes, é um ótimo exemplo. E aí eu quero puxar um pouco a brasa aqui para a sardinha dos psis, temos aqui vários psicólogos, para a gente pensar, conectar, o que me ajudou muito a ampliar um pouco a minha visão sobre mentoria foi a prática que a gente tem na psicologia de supervisão clínica. Ela é uma prática que está prevista no Código de Ética e resoluções do Conselho Federal de Psicologia, e ela é obrigatória para estágio e para desenvolvimento profissional e é recomendável que psicólogos, mesmo com muitos anos de carreira, busquem supervisão para seus casos clínicos e para seus projetos. Por que que é recomendável? Porque a gente lida com muitas sutilezas, com muita subjetividade. A gente tem muita teoria, tem muita base, muita metodologia, mas a gente está lidando com vidas psíquicas, pessoas que são únicas, que não têm clones. Então a gente precisa ter alguém olhando a gente para ajudar a gente a perceber se a gente está trabalhando teórica, técnica e eticamente de uma forma benéfica, ou se a gente precisa abandonar o caso, passar essa pessoa para outra pessoa, refinar algum dos nossos conhecimentos. Então, me ajudou muito a pensar a mentoria, a experiência que eu tive, tanto recebendo supervisão, porque eu busco supervisão até hoje, quando eu sinto que eu preciso, e também dando supervisão, né? Tanto para alunos quanto para profissionais. Então, só uma pitadinha para quem não é psicólogo entender do que a gente está falando. É uma relação profissional em que um psicólogo com mais experiência, um supervisor, acompanha e orienta um psicólogo ou estudante de psicologia na condução de seus atendimentos clínicos. Serve para ter um espaço para analisar os casos, investigar dúvidas técnicas e éticas, refletir sobre posturas, escutas e intervenções do profissional e apoiar o desenvolvimento da sua identidade clínica, ou seja, na medida que eu vou criando a minha identidade profissional, eu vou refletindo sobre isso e agregando características, refinando, amadurecendo. Então, é um caminho super importante, assim, a gente faz supervisão individual e em grupo também. Por que que eu trago supervisão clínica aqui também, gente? Porque eu passei os últimos 6 anos rodando atrás de definições e métodos de mentoria. E eu achei um monte de coisa, algumas coisas boas, outras coisas que eu achei meio frouxas, mas nunca achei nada mais interessante do que esse modelo que a gente usa na psicologia, pensando em mentoria, né? Entendendo que a gente precisa ter uma certa sistemática, de que a gente precisa ter objetivos mais claros,
porque a chance da mentoria virar uma salada de alface sem gosto é enorme. Uma coisa frouxa, solta, ou uma pirâmide, que é o que muitas mentorias de negócio hoje são, uma reprodução de como ganhar dinheiro na internet. Então, eu sou mentor de negócios digitais, aí eu ensino você a ganhar dinheiro na internet. Faz isso, faz aquilo e arrebanha um monte de gente que vem pagar para você para aprender como ser mentor de negócios digitais. Aí essas pessoas vão lá, montam seus cursos, arrebanham um monte de gente e elas fazem o que na mentoria? Elas ensinam as pessoas a montar suas próprias mentorias sobre como ganhar dinheiro na internet. Pesquisem, vocês vão ver que está cheio de gente fazendo isso. Ou seja, não temos aí um conhecimento teórico e técnico a ser compartilhado, não temos uma metodologia de desenvolvimento de performance. Temos uma reprodução, que aí não estou aqui fazendo juízo de valor se isso é bom ou ruim. Tem um monte de gente que está ganhando a vida fazendo isso, está tudo certo. Mas a gente não, a gente tem um esvaziamento teórico, técnico e de performance. Ou seja, esse modelo não cabe no mundo organizacional. Se a gente falar em mentoria de líderes, de executivos, de engenheiros, de equipes, a gente não tem como usar esse modelo, que é o modelo mais usado na internet hoje e que está fazendo muita gente ficar milionária. Então, eu fiquei muito tempo cavando, procurando, testando, já fiz vários modelos, vou mostrar alguns para vocês. Mas para mim, o que mais me deu chão até aqui, né, essa é uma partilha, é essa noção da supervisão clínica. E para quem já assistiu sessão de terapia com o Selton Mello, tem também com aquele outro ator, eu esqueci o nome agora, também maravilhoso, tá na Globoplay. A quinta temporada, a gente tem o Rodrigo Santoro como supervisor do personagem do Selton Mello. Ele é Davi Greco, né, é o supervisor clínico do Selton Mello. E o papel dele, eles têm cenas lindíssimas, belíssimas, vale muito a pena olhar. Todas as temporadas tem o supervisor, que é normalmente na sexta-feira, né? Cada dia da semana tem um cliente e na sexta-feira tem o supervisor, que é onde o terapeuta vai olhar seus casos e olhar suas questões pessoais. E o personagem do do Rodrigo Santoro tá lindíssimo no papel do supervisor. E que é quem não te deixa mentir para si mesmo. Eu acho esse um exercício de mentoria muito precioso e maravilhoso. Eu gosto demais de buscar ajuda com gente que não me deixa mentir para mim mesma, que não me deixa ficar contando historinha para mim mesma a respeito do que eu estou fazendo e que me ajuda a desembolar a minha visão sobre o que eu estou fazendo no meu trabalho, sobre o que eu estou entregando. Não só resultado e performance, mas propósito, ética, tomada de decisão. Eu tenho uma mentora, a Lidiane, que trabalha, que é minha mentora de brand, posicionamento e tal, já tem uns 8 anos. E a Lid faz esse trabalho comigo maravilhosamente. A cada 3 meses, mais ou menos, eu falo, Lid, preciso de uma sessão. A gente dá uma olhada como as coisas estão indo, fala, estou em dúvida, estou com raiva disso, não estou querendo aquilo. Né? E a Lidiane tem sempre essa habilidade do ponto de vista de portfólio, produtos, serviços, posicionamento público e tal, profissional. Ela é uma mentora de marcas, né? De empreendedores e marcas. Ela me ajuda a não mentir para mim mesma. Ó, então vamos olhar para isso aqui. Então, eu acho precioso demais no caminho do desenvolvimento profissional, do desenvolvimento de líderes, altos executivos ou profissionais, como muita gente aqui trabalha, né, com profissionais de saúde e segurança, RH, a gente desenvolver como mentores também essa capacidade de apoiar a pessoa a se ver e a tomar decisões da onde ela está e da onde ela quer estar e como que ela quer contribuir no mundo. Então, é o mentor ou a mentora como aquele que vê. Opa, passei, não deveria, passei demais. Como aquele que vê como você e a tarefa se conectam. Então, que vê você atrás do crachá e você com o crachá no peito. Você como pessoa, você como profissional, você nesse cargo e te ajuda também a ir se refinando nesse lugar um pouco mais profundo. Precisa ser psicólogo para fazer isso? Não necessariamente. Precisa de habilidades para fazer isso? Sim. E provavelmente precisa que você refine as suas próprias habilidades enquanto desenvolvedor de pessoas. E caminhando para os finalmente aqui,
olhando modelos e questões mais práticas antes da gente abrir a conversa. Modelos e abordagens possíveis no contexto organizacional. Essa curadoria que eu fiz aqui é minha, tá, gente? Vocês podem depois, se tiverem outras ideias, agregar aqui. Estou sempre buscando possibilidades, mas juntei aqui pedacinhos que podem nos ajudar com simplicidade a entender a estruturação de uma mentoria. Então, uma mentoria in company ou aberta, como é o caso da Mestre do Cuidado, que as pessoas vêm, às vezes, muitas vezes paga pela empresa, né? A empresa paga, mas a pessoa vem para um grupo externo para fazer sua mentoria. Já fiz mentoria em company, individual e em grupo, faço individual ainda, em grupo não mais. E também temos a modalidade mista. As primeiras edições da mentoria Mestre do Cuidado, a gente tinha também uma etapa individual. Muitas mentorias profissionais, vocês vão ver por aí, tem a etapa em grupo e tem encontros individuais para trabalhar questões pessoais também. Então, ela pode ser só individual, só em grupo ou as duas coisas. Pode ser presencial, pode ser online, pode ser híbrida. Também isso varia muito. O método que eu encontrei por aí mais usado, principalmente, inclusive nas mentorias de digital, é o método da cadeira quente, né? Que é um empréstimo de um método da Gestalt terapia dos anos 70 lá do Fritz Perls, que era uma prática que se tinha de autoconhecimento maravilhosa, que era a cadeira quente. A galera simplificou um pouco a cadeira quente. Cadeira quente é o mentor tá ali e os mentorados fazem perguntas. Trazem suas dúvidas, suas dores, suas questões, seus projetos, suas ideias. E durante uma sessão, o mentor ou a mentora respondem essas perguntas de grupos, às vezes imensos, de pessoas. Em geral, nas mentorias digitais, existe um conteúdo gravado. E até alguns mentores começam as sessões de mentoria com um microlearning, uma aulinha rápida de algum tópico que seja importante para a exploração daquele dia. Então, a cadeira quente, que é vamos abrir a câmera e vamos responder pergunta, tem sido, pelo menos nas minhas andanças por aí, principalmente nas mentorias digitais, a forma mais usada. A gente tem mentorias mais estruturadas, principalmente mais ligadas ao mundo corporativo, que tem uma sequência de etapas, tem um caminho por onde o grupo passa em conjunto, com tarefas, com tópicos, com etapas, aonde a gente vai, ajudando o grupo a caminhar na construção de algo. Então, a mentoria Mestre do Cuidado, eu vou mostrar depois aqui a estrutura que eu uso como referência. Você pode montar a tua estrutura, tem vários mentores aí que eu conheço do mundo dos negócios que montam lá a sua estrutura de 7 passos, 5 passos, 8 passos, com tópicos que esse mentor ou essa mentora sabe que são importantes para pessoas que querem performar naquela determinada área, função ou naquele tipo de projeto. Tem uma que eu tô chamando de fenomenológica, tá, gente? Só porque esse é o termo que eu conheço, mas não é isso, vocês não vão achar isso na literatura. Fenomenológica é aquela abordagem onde a gente senta, liga a câmera e vê o que acontece. Espera o fenômeno emergir. Vê o que temos para hoje. Vê o que está vivo, o que está quente, o que o grupo quer fazer. Tem um grande valor esse tipo de abordagem, mas o mentor ou a mentora tem que ter habilidade, experiência para conduzir grupos sem roteiro. Tem muita gente boa que sabe fazer isso, não só em mentoria, mas em grupo terapêutico, grupo de desenvolvimento, de permitir que o grupo traga o que está vivo, ou que aquele mentorado, aquela mentorada traga o que está vivo e vai lidar com aquilo que apareceu naquele dia. Então, essa é uma forma, né? Você pode fazer ela purinha ou pode ir fazendo misturado. Então, a gente tem encontros em grupo e depois estruturados, e depois a gente tem encontros livres, onde a gente lida com aquilo que emerge. A gente tem mentorias orientadas por objetivos, é muito comum no mundo corporativo, especialmente para executivos, para gestores, quando a mentoria está dentro de um programa de aprendizagem. Então, a pessoa passa por um programa de aprendizagem e aí ela vai para a mentoria e ela seta alguns objetivos para desenvolver ao longo daquele período. Eu sou mentora voluntária de um programa de mulheres na área de segurança, que é um programa global
da L'Oréal com a ROSPA, com a Royal Society for Prevent Accidents. É um programa que já tem acho que uns 4 anos e eles têm uma capacitação para essas mulheres que trabalham na área de segurança ao redor do mundo e que querem crescer na carreira, assumir posições, desenvolver influência. E nós somos indicadas, né? Todas as mentoras são voluntárias, são mulheres experientes no mundo da segurança e que acompanham essas mentoradas por 6 meses. A única coisa que a gente tem é se encontrem por 6 meses. Essa mentorada vai chegar na tua mão com 3 objetivos que ela quer desenvolver. Vocês escolhem se querem se encontrar quinzenal ou mensal. E ao final de 6 meses, você e a mentorada vão escrever lá uma página contando como foi a experiência e os ganhos que vocês tiveram. Simples assim. E funciona muito bem. Porque aí, claro, a gente constrói, é um pouco fenomenológico também, a gente constrói junto por onde essa pessoa quer passar. Eu já tive uma experiência nesse programa que a minha mentorada engravidou logo no começo da mentoria. Então ela estava toda carregada, focada na carreira, de repente ela descobriu que estava grávida de acidente, assim, ela não era uma gravidez planejada. Então a mentoria, parte da mentoria tinha a ver com os objetivos que ela setou e parte tinha a ver com como é que eu faço para continuar relevante e influente na minha posição, sendo uma mulher grávida que daqui a pouco vai sair de licença maternidade. Quem eu convido para vir ocupar a minha posição enquanto eu estiver fora e tudo mais, enfim. Essa era uma britânica, são mulheres de vários lugares do mundo. Então é um exemplo aí de que sim, basiquinho, bem setadinho, funciona também. E mentoria de projetos. Também já fiz em company mentoria de projetos. A gente tem lá uma equipe e tem um projeto a ser desenvolvido. E a gente quer fazer esse projeto de maneira colaborativa, por exemplo. A gente quer desenvolver um game de segurança. A gente quer desenvolver um programa educativo que vai rodar o ano inteiro na nossa empresa. Então a gente pode desenvolver, juntar um grupo de profissionais de diferentes conhecimentos e trazer um mentor, uma mentora, interno ou externo, para ajudar a estruturar o caminho que esse grupo vai seguir ao desenvolver esse projeto e ao desenvolver o projeto também vão desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes que vão virar patrimônio aí dessa equipe para próximos projetos. Então a gente desenvolve as pessoas desenvolvendo uma tarefa e faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então aqui tem algumas possibilidades, tá, gente? Com certeza vocês conhecem outras, mas só com essas aqui já dá para pensar diferentes projetos e caminhos de mentoria, in company ou abertas. Esse aqui é um exemplo que eu uso na mentoria Mestre do Cuidado. Eu montei em 7 etapas. A minha inspiração para montar essas etapas foi o duplo diamante do Design Thinking, muitos de vocês conhecem. Então a gente vai primeiro clarear o problema e quem é a gente na fila do pão. Aí a gente vai estudar, escutar pedidos e demandas. Tem uma série de questões aí que a gente precisa compreender na hora de receber demandas e transformar demandas em projetos viáveis. Como desenvolver estratégias, propor, co-criar, criar condições para que as pessoas aprendam. É uma mentoria sobre processo de aprendizagem. Uma etapa onde a gente ativa a criatividade e eficiência, ou seja, como é que a gente faz para desenvolver projetos inovadores com os recursos que a gente tem. Esse é um convite que eu gosto de fazer sempre. A colheita, como é que a gente torna o conhecimento visível, como que a gente torna o aprendizado visível, como a gente comunica para a organização as coisas que a gente faz. E ao final a gente fecha o ciclo dessas etapas e começa outros, dependendo de quantos projetos as pessoas querem mentorar. Então, esse aqui é um exemplo que eu montei. Está escrito na pedra? Não. Provavelmente eu vou mudar, com a experiência a gente vai refinando, né? Mas é um modelinho de como a gente pode criar um framework para trabalhar, cada um e cada uma aqui nas suas diferentes áreas. Com certeza alguém ia me perguntar, por isso já me antecipei, como é que a gente mede resultados? E a gente pode tanto trabalhar com uma medição um pouco mais estruturada, mas em geral a gente trabalha com uma medição processual, de feedback e avaliação processual.
Então, eu trouxe aqui um modelo muito famoso no mundo da educação corporativa, o modelo de Kirkpatrick, e que vocês já devem estar fazendo ele mesmo sem saber que é o modelo do Kirkpatrick, que é a reação, como é que foi a tua experiência, o aprendizado, quais foram os aprendizados mais significativos que você teve nessa jornada, comportamento, o que mudou no seu jeito de fazer as coisas depois de ter passado por aqui, e resultados, quais foram os impactos que você pode gerar na tua empresa, na tua posição, na tua consultoria, na tua carreira, depois de ter vivido esse processo. Então, esses quatro níveis, eles ajudam a gente a a objetivar um pouco a colheita, né? É obrigatório fazer isso? Obviamente que não. Tem muitas mentorias individuais que as pessoas fazem isso durante o processo, e isso não é algo que a gente tem que fazer um relatório, que a gente tem que mandar para alguém. Isso varia bastante, né? E cada mentor ou mentora vai propor seu modelo. E finalizando, para ser mentor ou mentora, e aí, de novo, critérios que para mim são importantes. Talvez para vocês não sejam, talvez vocês tenham outros ainda. Experiência prática. Acho pouco provável que alguém que não tenha feito, não tenha pisado na estrada, consiga ajudar outras pessoas a pisarem na estrada. Essa ideia funciona no coaching. Tem muitos coaches que conseguem ajudar as pessoas a desenvolverem performance, mesmo não sabendo fazer o que as pessoas fazem, tipo jogar tênis, tipo jogar futebol, tipo ser vice-presidente financeiro de uma empresa. Ou seja, com técnicas de coaching, eu posso ajudar alguém a desenvolver performance sem eu mesma ter feito aquele caminho que essa pessoa fez. Isso é possível. Em mentoria, não acho possível. Em mentoria, a gente está falando de compartilhamento de experiência e ativação de maturidade, né? Dizem os psicólogos junguianos que o primeiro critério da vida adulta, né, a primeira competência observável que a gente consegue mensurar numa pessoa que teoricamente se tornou adulta, adulta é seu, é a capacidade de ter discernimento, por exemplo, do que serve, do que não serve, do que é bom, do que é ruim, do que é para ela, do que não é para ela, que batalhas entrar, que batalhas não entrar. Não tem curso para ter discernimento, tem refinamento, né? Então, experiência prática eu considero um critério importante para oferecimento de mentoria. Repertório teórico e técnico, sim, né? Conectando lá com a supervisão. Como é que eu vou ajudar alguém a refinar sua habilidade teórica e técnica se eu não tenho mínimo contato teórico e técnico com o que essa pessoa está fazendo profissionalmente, né? Ah, mas você tem que ser PhD, não sei o que. Não, não. Mas ter uma boa noção dos aspectos teóricos e técnicos com certeza vai fazer muita diferença. Capacidade de leitura dos aprendizes, dos mentorados e mentoradas. Isso é algo que, para qualquer tipo de estratégia de aprendizagem, a gente tem que desenvolver essa capacidade, gente, que é conseguir avaliar o aprendiz, aonde ele está. Não existe processo de aprendizagem que começa fora do lugar onde o aprendiz está. Às vezes a gente quer que ele esteja lá no oitavo degrau da escada e o cara está no segundo degrau da escada. E aí você vai fazer o que com isso? Você vai fazer o cara se sentir mal porque ele devia estar no oitavo degrau da escada, ele está no segundo? Não, você vai descer lá no segundo degrau da escada e vai dar abraço para ele e falar: vamos lá, querido. Se a gente chegar até o quinto nessa rodada aqui, já vai estar ótimo. Bora? Então, ser capaz de ler o repertório que o aprendiz tem, aonde ele está, aonde ele tropeça, aonde ele se bate. É uma leitura comportamental, é uma escuta ativa, é uma capacidade de avaliar nível de habilidade, né? Já fiz um programa de mentoria de escuta ativa com gerentes numa unidade. A Luana, que está aqui, estava comigo nesse processo. Caras poderosésimos, engenheiros de altíssimo nível e que tinham muita dificuldade de ouvir as pessoas. E aí, uma das estratégias que eu usei nesse caso, que era uma mentoria em company, né? E estou contando isso porque Luana está aqui, que foi a minha parceira nesse projeto. Luana, que é muito habilidosa nisso, ia para as reuniões de escuta ativa desses gerentes para ver se eles estavam ouvindo mesmo as pessoas, né? Eu não podia estar lá, mas elas podiam.
E aí a gente trabalhava em parceria de, ó, tá com um discurso lindo, mas não escuta ninguém. Então vamos pegar a pessoa desse ponto, do zero. E aí vamos ajudar ela a subir para um. Fulaninho, vem cá, vamos organizar essa reunião de um jeito que você deixa as pessoas falarem. Ah, mas elas falam, quanto tempo? 10 minutos. A reunião tem 2 horas e meia. Aí a pessoa, o líder fala 2 horas e 20 e as pessoas falam 10 minutos. A pessoa não se tocava que ela fazia isso. Então, assim, podendo ler onde a pessoa está, a gente não vai julgar ela por isso. A gente vai criar condições para que ela aprenda a sair desse lugar, para que ela perceba que ela está nesse lugar, para que ela adquira ferramentas para sair desse lugar, para que ela leia um livro, para que ela veja um filme, para que ela se aconselhe com alguém, para que ela tente uma estratégia para começar a caminhar, né, no caminho de desenvolvimento. Obviamente que para ser mentor ou mentora a gente precisa ter soft skills, né, gente? Ser capaz de escutar, ser capaz de organizar a forma de falar as coisas, escolher quando, como e onde falar as coisas, calibrar a linguagem, trabalhar com perguntas poderosas, saber ouvir o silêncio, permitir que as pessoas dirijam também um pouco o processo para que a gente não fique controlando o processo de aprendizagem delas, mas que a gente cocrie o caminho junto com elas. Adaptabilidade, tem uma série de habilidades aí mais ligadas a relações humanas, porque a mentoria é um caminho de relacionamento. Mesmo que seja uma mentoria bem quadradinha, estruturadinha, cheia de passinho e ferramenta. É um relacionamento. Automonitoria é uma habilidade social básica. Automonitoria significa, minha avó chamava de semancol. Cetocol, semancol. Espelho em casa. Vai para supervisão também você. Vai fazer mentoria você para olhar suas mentorias, né? Manter ativa, ativo, não é um guarda de trânsito aqui na sua orelha, medindo se está certo ou errado o que você está fazendo, mas ter aqui né, uma capacidade, um exercício de se monitorar, perceber se você passou da conta, se você pegou pesado demais, pegou leve demais, se poderia ter trazido uma coisa diferente, na próxima vou trazer não sei o quê, e poder buscar apoio graças à automonitoria, que eu sei quando eu preciso de supervisão, né? E modelo ético, né, gente? A gente precisa trabalhar o nosso modelo ético, né? O que é certo e errado, o que é valor para nós. Às vezes já me aconteceu de mentorar pessoas que tinham práticas com suas equipes que não cabiam no meu lugar ético. Para mim, aquilo ali não descia pela garganta. Aí eu não vou conseguir me vincular de maneira produtiva com alguém que tem um jeito de tocar as coisas que não bate com os meus critérios éticos. Então a gente vai precisar dar uma alinhada também. Então, quando eu vou mentorar executivos, por exemplo, gerentes de planta e tal, eu faço uma ou duas conversas antes de mandar a proposta. Porque eu quero conhecer essa pessoa, quero escutar, quero perguntar para ela como é que essa pessoa lida com os problemas dela no dia a dia. Qual foi a última treta que ela arrumou, lidando com situações de segurança, por exemplo? Do que ela se envergonha, né? Isso é uma boa pergunta para fazer numa mentoria para um gerentão, né? Que toma decisão o tempo inteiro. Que decisões você tomou nos últimos tempos que te decisões que te envergonharam? Que você teria feito diferente? Depois que você viu o estrago que você fez, né? De 0 a 10, como é que você autoavalia a tua habilidade de lidar com gente? Porque normalmente o cara que está numa posição de gerente de planta, ele é bom de resultado, né, gente? Mas nem sempre ele é muito bom com pessoas. Então não sou eu que vou dizer esse cara não é bom com pessoas, eu vou perguntar para ele, vem cá, como é que você se autoavalia? Se você fosse se dar uma nota, né? Quais são 3 coisas que você faz muito bem na lida com pessoas? Quais são 3 coisas que você tropeça feio, mas que você sabe que está tropeçando? Então essa leitura do aprendiz antes de começar o processo é muito importante também, para que a gente consiga ter clareza de com quem a gente está lidando. E pode acontecer que a gente fala, olha, na minha avaliação, eu acho que não dá liga. Ou, na minha avaliação, vocês não estão precisando de mentoria, vocês estão precisando de treinamento. Ou vocês estão precisando de coaching. Ou vocês estão precisando de reunir a equipe, sentar com as pessoas e escutar as pessoas. Vocês estão precisando de business partner.
Galera, puxa teu business partner para trabalhar com você, você está precisando desenvolver tua equipe. Precisa fazer um team building, não é mentoria? Então a gente precisa ter essa sagacidade, né? De poder transitar entre essas possibilidades para não cair numa fria de começar uma jornada de mentoria com uma pessoa e precisar parar no meio. Tá tudo bem se precisar parar no meio, mas a gente pode prevenir esse tipo de coisa também avaliando antes, né? Eu vou deixar depois aqui no chat esse link. Achei um artigo bem legal que dá para traduzir também na internet sobre benefícios que a gente pode obter praticando mentoria. Ele é de 2023, mas os pontos levantados são bem interessantes. Se alguém aí estiver precisando vender mentoria dentro da sua área, puxa, queria tanto pedir para o meu diretor me pagar uma mentoria, tem aqui vários benefícios. Ou, eu quero propor algo, eu quero mostrar que a nossa equipe precisa de algo, tem aí um pitchzinho legal. Vou parar de compartilhar e quero abrir espaço para nosso momento de perguntas. Deixa eu ver, cadê? Ih, oi, gente. Aí, voltei. E aí, gente, temos perguntas? Quem quiser fazer pergunta pode levantar a mãozinha ou colocar no chat. Eu vi que tem pergunta aqui do Adilson. Adilson sempre me sobe a régua aqui nas perguntas. Mas eu adoro, Adilson, vou responder com carinho. É, eu quero me despinar aqui. Aqui, pronto. Boa. Então vamos lá. Se alguém quiser fazer pergunta no microfone, aqui nas reações, vocês podem levantar a mãozinha, ou colocar aqui no chat. O Adilson pergunta: existe a necessidade do mentor ou coach de distanciar sua experiência particular, o eu, daquela que seja necessária para aquele momento da pessoa que está, acho que, sendo ajudada? Ou seja, não achar que o seu caminho é o único certo a ser percorrido? Com absoluta certeza, Adilson. Não sei se o Adilson está aqui ainda, mas com absoluta certeza a gente precisa saber entrar e saber sair. Porque, obviamente, a gente está baseando as orientações, aconselhamentos e sugestões na nossa experiência pessoal. Aí, a Dilson voltou agora. Sim, a nossa experiência pessoal conta muito, mas a tua caminhada, a tua jornada, ela serve como modelo, ela não é uma coisa que deve ser replicada a ipsis literis. Porque isso é um risco. A Dilson voltou agora aí, a Dilson estou respondendo a tua pergunta. O risco que você corre ao tentar fazer com que os teus mentorados se comportem do jeito que você sempre se comportou é virar um tirano, é virar um autocrata. E, infelizmente, eu já vi muito disso acontecer. Pessoas que têm habilidade de mentoria, vendem mentorias, têm experiência, mas que passam do limite entre apoiar o desenvolvimento do outro e comandar o outro, controlar o outro, exigir que o outro ande do mesmo jeito. Então, esse distanciamento é fundamental. Você se usa como exemplo, você se usa como referência, você fala, eu, quando me deparei com uma situação parecida com essa, fiz desse jeito. Talvez você tenha outros caminhos. Então, role model, né? Como tem lá no conceito, você é um modelo de comportamento. Modelo não é prisão, não é controle, não é autoridade. Então, não é porque você é mentor da pessoa que a pessoa tem que te obedecer. Você não é pai dela, não é mãe dela, né? A gente reclama que as pessoas se comportam como crianças nas empresas, mas a gente infantiliza muito as pessoas também. A gente que, né, consultores, facilitadores, mentores e tal, cuidado, principalmente a turma mais experiente, que viveu muitos anos na escola de uma liderança mais autocrática, de comando-controle,
Saiu dessa, mas ainda carrega dentro de si aquele. Quando eu comecei a trabalhar na indústria, no ano 2000, eu encontrei encarregados que tinham crachá de capataz. Capataz. Então, ainda existe o capataz dentro de muita gente que hoje trabalha com desenvolvimento humano, mas que um dia já foi pago para ser capataz de pessoas, né? Controlar, manter na rédea. Mentoria não é paternidade. Mentoria é apoio no desenvolvimento do outro. E se o outro desobedecer, muitas vezes ele pode, inclusive, achar um caminho muito mais interessante do que você achou. E você pode aprender com ele. Então, vamos cuidar com essa barreira. O Adilson, sempre com perguntas maravilhosas. Muito obrigada, Adilson, por dar a oportunidade da gente explorar esse lugar da dissociação entre o que foi bom para você e o que esta pessoa está descobrindo que é bom para ela, né? Empatia é uma ferramenta para isso também, né? Deixa eu ver se temos mais alguma outra pergunta aqui que eu deixei passar. Se alguém quiser abrir o microfone, levantar a mãozinha, ficou algum ponto que vocês querem explorar mais? Estou vendo vários comentários legais aqui sobre a cultura. Sobre os exemplos, muito bacana, Flora, maravilhosa, supervisão essencial, inclusive para grandes programas de mentoria, exatamente. Utilizamos esse modelo em um programa de mentoria voluntária, onde os mentores buscam supervisão. Que maravilha, Flora, que grande exemplo, né? De que a gente precisa, inclusive, para humildar esse capataz que nos habita, né? Que de vez em quando o bicho sai querendo fazer todo mundo ser a minha imagem e semelhança, né? Eu adoraria, eu sempre falo isso, gente, ia ser maravilhoso viver num mundo onde todo mundo fosse igual a mim, pensasse que nem eu, fizesse as coisas que nem eu, torcesse pro mesmo time que eu, gostasse da mesma comida, eu ia adorar, mas eu não ia aprender nada. Essa é a parte chata, não ia aprender nada. A Juliana perguntando, poderia falar mais a respeito do projeto Mulheres na Segurança? Esse projeto, Juliana, ele é da uma parceria da L'Oréal, L'Oréal Mundo, né? Tem umas figuras muito legais, inclusive vários brasileiros trabalham na área de segurança global da L'Oréal. O Malcolm Staves, que é uma liderança aí, um britânico, que é o head global de saúde e segurança da L'Oréal. Inclusive, o Malcolm tem um TEDx muito bacana sobre a gente ser um beija-flor que distribui mudanças e estimula ambientes mais humanizados. E eles têm um convênio, uma parceria com essa instituição britânica, ROSPA, Royal Society for Prevent Accidents. Vocês podem entrar lá, tem, eu acho que se eu não estou enganada, tem no site Women in Safety. É um programa de capacitação. A Daniele Paulino, não sei se a Dani Paulino está aqui, mas a Dani Paulino foi aluna desse projeto. Você pode me conectar depois, Juliana, que eu te passo, e vejo também lá com o pessoal da ROSPA como é que faz para se inscrever e tudo mais. Mas ele é um programa que envolve várias companhias globais, inclusive a Nike, e é um programa de estímulo ao desenvolvimento profissional de mulheres que querem trilhar caminho de liderança na área de segurança, específico para a segurança. Ele é bem interessante. Eli falou, excelente consideração, não querer moldar o outro a qualquer custo. No processo de mentoria corporativa, eu resolvi mudar de carreira de liderança para técnica e vivi um acolhimento lindo da minha mentora. Uau, que bacana saber disso. É tão bom, né? Quando a gente é apoiado da forma que a gente precisa e não na forma que o mentor acha que a gente tinha que fazer as coisas. Não tem como descrever a sensação de ser visto pelo professor, pelo facilitador, pelo mentor. É uma sensação maravilhosa, né? Ser visto e respeitado como você é, e não como alguém que tem que ser consertado. Assim, cá entre nós aqui, a minha turma da segurança, né, da engenharia, da área operacional, ou a areazinha que a gente gosta de ficar reclamando que as pessoas são um problema, as pessoas não se comportam, as pessoas são desobedientes. Se não fosse o ser humano, tudo funcionaria bem nessa fábrica.
a gente tem esse olhar de que as pessoas têm que ser consertadas, né? Têm que ser arrumadas, têm que ser calibradas, porque elas são incapazes, elas não são desenvolvidas. Esse não é um olhar do mestre do cuidado, né? É um olhar de um educador, de uma educadora, né? E provavelmente esse olhar vai ajudar você a arrumar um monte de inimigos e não mentorados. Gente que foge de você e não mentorados. Suzana, amei, Ju, fiquei até surpresa e me reconheci em muitas dessas práticas e aprendizados, lembrando de momentos como gestora de projeto, em que a minha habilidade humana me proporcionou grandes ganhos, justamente por essa escuta ativa, pela minha necessidade de conhecer primeiro e falar depois. Muito legal, Suzana. É isso, gente. Talvez você, as pessoas que estão aqui, nem todo mundo aqui crie um programa de mentoria, ou atue como mentor, ou receba a mentoria de alguém. Mas entendendo essa lógica, a gente pode ser uma figura qualificada dentro de uma equipe de projeto, liderando o desenvolvimento de um produto, trabalhando num GT que está tentando resolver um problema, liderando uma equipe de análise e investigação de ocorrência, desenvolvendo uma nova plataforma educacional. Esse olhar, né, de que a gente pode atuar desenvolvendo pessoas. E isso é uma visão de liderança muito moderna, né? Que é o líder que desenvolve, não é o líder só que cobra, que seta a meta, vai embora e volta e pergunta se está feito. Não tem mais jeito mesmo. E a própria Suzana trouxe aqui o Simon Sinek, que é um super inspirador aí de liderança moderna, inovadora, humanizada, e ele fala isso, né? A gente está ali para crescer junto com as pessoas, mesmo que a gente tenha muito mais bagagem do que elas. A Fátima, no meu último emprego, eu trabalhava justamente esse ponto com os TSTs, os técnicos de segurança, né? Trazendo para eles uma apropriação do conhecimento técnico adquirido. Falava muito de que a NR que eu lia era a mesma que eles tinham acesso e amava quando eles traziam dúvidas e discutiam no grupo que tinha da regional. Muito bom. Flora, alguma mentoria desafiadora que você possa mencionar como exemplo de desafios frequentes? Ah, tenho várias. Vocês têm até que horas para ficar aqui? Bom, vamos lá. Tem uma que foi interessante. Eu não faço mais mentoria em company, mas eu testei alguns modelos, fiz com algumas empresas. Montei naquele sisteminha ali que vocês viram, tinha uma empresa que me procurou que queria fazer uma gamificação e trabalhar de maneira mais colaborativa nos datas comemorativas de segurança ao longo do ano. Então surgiu lá uma ideia de que eles queriam conectar a CIPAT com o World Safety Day, com o Dia Mundial da Segurança, com não sei o quê, Dia do Meio Ambiente, aquelas coisas. Abril Verde. E eu propus para eles, no lugar de eu fazer para eles um projeto, que eu não faço mais consultoria, já tem um tempo, ou indicar alguém, se eles topariam montar um comitê e a gente fazer juntos no modelo de Design Thinking, passando pelo duplo diamante fazer juntos esse projeto, desenvolver essa estratégia juntos, e junto com isso, eu iria trabalhando com esse comitê, feito por gente da área de segurança, obviamente, RH, comunicação, alguns líderes. A gente iria trabalhando também o desenvolvimento de algumas habilidades, alguns conhecimentos, para que depois do término desse projeto, eles pudessem fazer isso internamente com outras iniciativas. Então, eu queria gerar autonomia neles. Foi um processo muito legal. A gente foram 6 encontros de 2 horas e meia online com temas e tarefas muito bem definidas. Todos eles sabiam que eles teriam tarefas para fazer entre um encontro e outro, que tinha um intervalo quinzenal, e todo mundo sabia o que a gente precisava produzir em conjunto ao final. Então, fomos fazendo juntos e eles saíam, a gente distribuía as tarefas, eles saíam colhendo depoimentos, levantando documentos, buscando recursos, a gente voltava, organizava, dava mais um passo. Então, a gente fez um design thinking juntos de uma estratégia educacional de segurança. Desafio que eu tive ali, muitas pessoas ainda com uma mentalidade muito tradicional de segurança. Então, não queriam colaborar, não queriam escutar a operação, queriam sentar e definir, que é a cadeirinha do especialista, né? Temos muito isso no universo da área técnica. O especialista, ele não quer perguntar para os outros, ele quer dizer como é que tem que ser feito, porque ele sabe.
Então a gente precisa cantar para subir essa personalidade, esse personagem, se a gente quiser trabalhar com as pessoas, em grupo, em equipe. E se a gente quiser fazer design centrado no usuário, porque se a gente estava montando uma campanha, essa campanha era para um público de milhares de pessoas, para várias unidades, inclusive. Então a gente precisava sentar na cadeira dessas pessoas, a gente precisava vestir o calçado dessas pessoas. Então muita gente começou a se frustrar no meio, porque é muita perguntação para as pessoas. Ah, não, vamos fazer um Forms. Vamos mandar uma pesquisa e eles respondem. Então, várias pessoas começaram a se frustrar porque não estavam ainda muito imersas nesse mundo colaborativo. Então, notei que ali eu poderia ter trabalhado diferente a seleção das pessoas. Eu não entrei tanto na seleção das pessoas, foram os contratantes que chamaram as pessoas. Então, eles não chamaram as pessoas mais afetas a fazer segurança colaborativamente. Eles chamaram as pessoas mais importantes da área, com mais conhecimento, com mais liderança. E aí eles sentaram ali no lugarzinho do especialista, não queriam nem botar muito a mão na massa e nem ficar ouvindo a turma da ponta, contratado, não sei o quê. Então, esse foi um problema que a gente teve. Então, ao desenvolver mentoria por projetos, a gente precisa trabalhar muito bem na seleção das pessoas, no perfil de quem vem. Porque ali não era um safety lab para a gente dar aquela chuveirada de inovação nos caras. Eu precisava que eles chegassem já de banho tomado, entendeu? E aí não rolou. Muitos já tinham, mas muitos não tinham. Então teve um grupo que trabalhou muito e teve um grupo que ficou ali no presenteísmo. E um outro ponto, Flora, que foi complicado e uma das razões para eu parar de fazer essa mentoria por projetos é que, no fundo, o cliente que me contratou, o meu contratante, adorou o que saiu, mas ficou frustrado porque o que saiu foi um projeto, aí ele ia ter que botar a energia do time para fazer acontecer. Então, o que eu entendi ali, Flora, ele queria uma consultoria. E aí eu sugeri uma mentoria e ele contratou a mentoria, mas no final das contas o que ele queria era uma consultoria. Entendeu? Então eu fiz um furo de venda e não e acabei, ele acabou topando o que eu propus porque ele queria que eu fizesse e eu não ia fazer se fosse consultoria. E aí não saiu exatamente uma mentoria, ele não ficou tão feliz quanto poderia no final. Diga, Flora. Pode agradecer, Ju. Obrigada por compartilhar. Eu acho que cada vez mais a gente também precisa ajudar as pessoas a compreenderem que contratar um mentor não significa trazer alguém para fazer para mim. Eu Exato. acho que nesse, né? Acho que nesse caso, né, a expectativa também vai muito por aí. Ju, Uma honra ter você obrigada aqui, demais. gente. Flora Alves, uma das maiores Honra especialistas em minha, aprendizagem corporativa do Brasil. Está lançando o livro honra novo minha. e que eu já encomendei. Ei, Sucesso, obrigada, venha Ju. aqui. Honra Tá. minha aprender com você. Obrigada. Obrigada pela tua pergunta também. A Ana Vitória pergunta: qual é o máximo recomendado de pessoas para uma mentoria em grupo? Aí isso vai variar também, sabe, Ana? Em geral, quando o grupo passa, quando é para trabalhar colaborativamente, quando o grupo passa de 12, 15, ele começa a ficar meio aguado, né? Se é para trabalhar colaborativamente. Online, pior ainda. Então, umas 12 pessoas, já cheguei a fazer com 20. Deu boa, mas aí vai depender também muito do perfil do grupo. Quando é uma mentoria de cadeira quente, essa turma do digital faz com 500 pessoas na sala. Não tem limite. Então, se é plantão de dúvidas, aí não tem limite. Agora, se você vai fazer essas pessoas caminharem juntas passo a passo, aí vale a pena avaliar, o quanto isso vai dar caldo, né? Woodson, na sua visão, quais as características de um bom mentor precisa ter para realmente facilitar a transição do saber teórico para o prático? Acho que aquelas que eu coloquei ali, Woodson, todas elas vão ajudar, né? A gente ter boa leitura da onde a pessoa está. Eu posso ter uma pessoa muito boa teoricamente, pode ter uma pessoa que tem dificuldade de levar esse conhecimento para a prática. Uma das coisas que eu mais sofri no começo da minha carreira, porque eu já comecei já com muito estudo, né, da psicologia do trabalho, daí fiz mestrado, então eu caí no mercado já com muito estudo formal.
E aí eu fiquei uns 10 anos frustrada porque eu não usava mais do que o primeiro ano da faculdade para trabalhar nas empresas. Cara, aquilo era uma dor para mim. Eu falava, gente, eu tô aqui quase sabendo como montar um foguete, falando em termos de psicologia do trabalho, e por onde eu passo é tudo introdução à psicologia da Linda Davidoff, aquele livrinho lá, o que é percepção, o que é atitude, como as pessoas se comportam, o que é motivação, lá não é possível. Então, muitas vezes o nosso trabalho é ajudar a conectar, Hudson, a realidade com o conhecimento e não o contrário. Senão a gente vira professorzinho do mundo corporativo. Tá cheio. Então, uma coisa é você dar uma ótima aula teórica na universidade. Outra coisa é você dar uma ótima aula teórica para um monte de coordenador de plataforma de petróleo. Eles não estão ali para ter aula teórica. Eles estão ali para ter conexão com, claro, alguns conhecimentos de base científica, teórica, bem escolhidos e selecionados, mas eles estão ali para aprender a botar isso em prática. Eles não estão ali para ficar fazendo aulinha, né? Então, esse tipo de discernimento, Hudson, a gente, como mentor, precisa ajudar as pessoas a ter, e a gente também, né? Então, não é enchendo a cabeça do teu mentorado de teorias que você vai fazer ele performar melhor, mas sim ajudando ele a descobrir perguntas, a descobrir conexões, a descobrir o quanto basta de conceito, né? A galera que anda com a NR embaixo do braço é blá 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 de conceito, teoria e regra para tudo quanto é lado. Agora tá, mas e esse problema que eu tô tendo aqui, como é que eu faço para resolver? Né? A gente ajudar as pessoas a criarem esse jogo entre o que eu sei, o que eu sou capaz e o que a realidade pede, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui antes da gente ir para a mentoria do mestre do cuidado. Luíse, tipo de dores pode ser trabalhado numa mentoria? É importante ter um pré-projeto? Estou entendendo, o Luiz está perguntando da minha mentoria aqui do mestre do cuidado. Já vou falar sobre isso. O que você acredita, Bruna? O que você acredita que o profissional precisa avaliar para realmente decidir por uma mentoria? Por vezes ficamos em dúvida entre seguir por uma mentoria, uma pós, um MBA e o investimento precisa ser realizado. Bom, vamos voltar lá para o quadradinho do Hector, que eu acho super didático. Se você percebe que você já tem um bom conhecimento do teu trabalho, daquilo que você desenvolve, realiza, não está mega atualizado, enfim, ninguém está mais, né, nessa altura do campeonato, mas tem uma boa base conceitual, tem alguns anos de experiência, se bate com algumas circunstâncias daquilo que você quer fazer, já tentou de um jeito, tentou de outro, e está sentindo que está faltando algum pulo do gato, está faltando malícia, está faltando clareza, mentoria é nesse lugar, né? A aula de MBA, ela vai te dar mais teoria, ela vai te dar cases, ela vai te dar metodologias, e você vai sair usando sozinho. A mentoria vai te ajudar a usar as coisas que você já tem ou que você aprendeu nos cursos que você já fez. Então, para mim, a minha visão de mentoria é: vamos lidar com a realidade. O que que você tem para fazer? Ah, eu tenho workshops de desenvolvimento de liderança. Você já fez algum? Ah, já fiz, mas acho que eu precisava ter mais know-how para fazer, preparar um negócio mais parrudo e tal. Mentoria é para isso. Ah, eu já fiz alguns, eu vejo que eu me bato com uma ou outra coisa, precisava de um olhar mais experiente para refinar o que eu já faço. Legal. Ah, recebi várias vezes, pessoal das outras edições da Mentoria Mais do Cuidado, né? Teve uma situação que uma das pessoas, que é Leber também, ele recebeu uma demanda de estruturar um projeto de cultura de segurança em 20 países online. Era só ele para estruturar esse projeto. Ele tinha que criar uma base corporativa para um projeto de cultura de segurança. Ele não sabia se ele contratava uma consultoria, se ele aplicava uma metodologia já de prateleira, se ele desenvolvia uma coisa dentro de casa. Então, ele trouxe esse problema para a mentoria e a gente foi construindo estratégias com o know-how que ele tem e com os recursos que ele tinha e com o tempo que ele tinha. E ele foi montando a estratégia dele no passo a passo da mentoria. E aí, no final, ele saiu da mentoria com o grupo de aliados dele já claro e definido, porque ele fez várias entrevistas com várias pessoas de vários países.
usou a ajuda dessas pessoas para poder entender as necessidades de cada país. Ele já tinha chegado à conclusão que ele precisaria fazer uma linha muito fina corporativa, mas ele precisava dar liberdade para os países poderem desenvolver seus próprios projetos. E já tinha dicas e colheu várias sugestões da base de como mensurar e acompanhar isso ao longo de um ano, de 2 anos. Então, ele foi fazendo isso durante a mentoria, né? Então, esse é um exemplo aí do que um MBA não faz, né? No MBA, você vai estar numa posição de receber mais conteúdo, de aprender, desenvolver habilidades, de desenvolver discernimento, de ter mais repertório, fazer network. Na mentoria, você vai olhar para o teu fazer. Como é que eu estou fazendo e quais os problemas que eu preciso enfrentar. A Super Liz Sobel, maravilhosa, sempre traz essa reflexão que é muito poderosa, que serve para a gente aqui também. Ninguém pode tudo, ninguém pode sempre, ninguém pode sozinho. Então, a mentoria também é um lugar para a gente encontrar apoio, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Citando o mestre Yoda, uma fala dele foi de treinar o Luca, né? Desaprender você deve para aprender. Isso mesmo, Danilo. E ele tem. O mestre Yoda foi precursor do Hop, gente. O mestre Yoda tem uma frase que eu já publiquei, devo publicá-la de novo, que é: falha, grande professora é. Não é maravilhoso? O Todd Conklin deve ter aprendido com o mestre Yoda. Liz, a gente está gravando, mas a princípio essa gravação vai ficar só na plataforma da mentoria por enquanto, tá? Acho que é isso. Gente, a gente avançou um pouquinho do horário. Eu quero só mostrar rapidamente aqui o que é a mentoria do Mestre do Cuidado. A gente vai ter terça que vem mais uma aula aberta para falar de aprendizagem, andragogia e educação de adultos. E vamos ter mais um tempinho para falar de mentoria ao final também, para quem quiser. Deixa eu voltar aqui para minha apresentação rapidinho, para a gente. Que? Peraí que me desconfigurou tudo, mas a gente volta. Aqui. Então, a gente está iniciando a terceira edição da Mentoria Mestre do Cuidado. O foco dela é mais voltado para quem já fez o Safety Lab, mas a gente tem tido várias consultas de pessoas que querem fazer, que têm bagagem na área de aprendizagem e tudo mais. Então, se você não fez Safety Lab, mas tem vontade de aprofundar, entender e se aproximar, manda uma mensagem aqui para o eventos@julianablake, que a Kátia coloca você em contato com a gente e a gente entende o seu caso. O formato que eu estou apostando para esse ano é diferente do formato das duas primeiras mentorias, que elas eram menores, né? Tinha um grupo restrito, a gente tinha um processo seletivo. Dessa vez a gente está trabalhando com um híbrido, então a gente vai ter uma plataforma, parceria com a Escudo, não sei se o Hugo está aqui, pessoal da Escudo, uma plataforma nossa brasileira aí ligada à turma da segurança. Estou super feliz de trabalhar com o Hugo Vogel, com o David e com o Rodrigo Demo, lá da Escudo. A gente está montando, então, um ambiente virtual com conteúdos complementares que vão ajudar nessas questões aí mais básicas e técnicas que a gente se depara na prática do desenvolvimento de processos de aprendizagem. Ela vai ter 12 meses, então, de acesso a esse conteúdo. A gente vai ter, então, o processo todo, né, como um programa avançado de desenvolvimento pessoal e profissional, focado em necessidades e projetos do campo. Respondendo, então, a pergunta. A gente quer focar em projetos e práticas. Mas eu não estou trabalhando em nenhum projeto. Mas você tem necessidades de desenvolvimento de habilidades no teu fazer profissional, cabe também. Você não precisa necessariamente ter um projeto para realizar. E você aprende com o projeto das outras pessoas também, porque essa é uma mentoria em grupo. Pessoal que trabalha com consultoria, pessoal que trabalha com desenho de estratégias, ou mesmo com apoio a líderes, escolas de liderança, tudo isso a gente está englobando dentro desse universo, né? A gente vai trabalhar então com essa plataforma, com esses conteúdos exclusivos, ligados àquelas 7 etapas. A gente vai fazer 6 encontros online ao vivo. Eu estou apostando em encontros mais longos por agora. A gente fazia encontros de 2 horas. Eu estou apostando para essa rodada em encontros de 4 horas. Eles são um pouquinho mais cansativos, por outro lado, a gente consegue aprofundar mais.
porque eu notei no modelo que a gente fazia encontros de 2 horas que a gente tinha projetos que a gente não conseguia olhar no encontro e tinha alguns que a gente não conseguia aprofundar. Então, eu estou optando por menos encontros com mais tempo. Vão acontecer aos sábados, uma vez por mês, a partir de junho, no período de 6 meses, e esses encontros todos vão ficar gravados na plataforma para serem assistidos por 12 meses. A gente vai ter também, durante os 6 meses dos encontros ao vivo, um grupo nosso, como a gente teve também no primeira mentoria, tem gente aqui que fez a primeira mentoria, onde a gente vai poder trabalhar também com dúvidas, curadoria de conteúdos, questões aí, tô fazendo aquilo que a gente conversou, mas não está funcionando, o que que eu faço? Então, esse plantão vai acontecer também por WhatsApp por 6 meses, e é um programa que tem um certificado, né, de participação com o selo do Safety Lab. Quem quiser ter mais informações, busca pelo e-mail eventos@julianablay. Tem aqui o nosso WhatsApp também. A gente tem um PDF com todo o detalhamento da mentoria que a gente manda para vocês. E a gente está recebendo inscrições até o dia 18 de junho. Como eu falei, ele foi montado para quem já passou pelo Lab. A gente vai fechar esse ano 1.000 pessoas que já passaram pelo Lab. Mas a gente está reconsiderando também abrir para pessoas que já têm experiência e bagagem aí no campo da aprendizagem, do cuidado, da saúde e segurança e que possam também embarcar com a gente e que possam aproveitar também esse processo, né? É isso, gente. Então, em termos de apresentação, era isso. Eu vou ficar aqui, vou encerrar com todo mundo, vou agradecer. Mas eu vou ficar aqui mais um pouquinho, se alguém quiser ficar ainda com perguntas e questões, mais uns minutinhos. Quero agradecer a presença de todo mundo. Fiquei muito feliz, com o volume de gente que se conectou com esse espaço, né? Faz tempo que eu não faço esses momentos abertos assim de aula. Estava nos meus planos voltar a fazer isso esse ano, então provavelmente para o segundo semestre a gente vai ter outras aulas abertas aí também de temas que têm a ver com essa nossa caminhada aí dentro do mundo da aprendizagem e do cuidado. Fiquem bem, cuidem de vocês. A gente se vê na terça que vem, quem quiser vir. É o mesmo processo. Até, Jéssica, se você puder colocar aqui no chat o linkzinho do Simpla para o nosso próximo encontro. Não sei se você tem fácil. Aí, o Hugo tá aí, ó, o Hugo da Escudo. Gratidão, Hugo. Tamo junto. Semana que vem a gente conversa mais. Flora, Ângela, Ivan estava aqui, Marilu, estou vendo muito, Luana, tanta gente querida, amada. Bem-vindos e bem-vindas os que chegaram aqui pela primeira vez, que seja a primeira de muitos encontros. E eu espero que tenha sido um momento aí de boas reflexões. Quem quiser me mandar feedbacks ali dos 4 níveis de resultado, né? Como é que foi, o que que eu aprendi, enfim, sugestões, me manda no inbox do Instagram ou do LinkedIn, ou aqui mesmo no nosso chat, que eu vou ficar mais um pouquinho. Gente, um grande beijo, uma boa noite para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau. Vou parar aqui de